Proponho que a gente vá para Campinas, por que não? Porque lá em Campinas, empresários, David de Tarso, foram presos, tá, pessoal, por envolvimento num plano do PCC para matar um promotor do Ministério Público. David. Exatamente. Então, foi descoberto esse plano. Inclusive, 2 empresários do segmento da venda de veículos e até de transporte público foram detidos. Uma terceira pessoa também, de acordo com a fonte que está lá em Campinas, teria sido presa porque durante a busca e apreensão, que foram 4 locais, e esses mandados de prisão contra esses 2 empresários, uma terceira pessoa teria tentado jogar um celular pela janela e ela também foi detida. Entre as pessoas presas estão Maurício Silveira Zambaldi, vulgo Dragão, e também o outro que foi preso é José Ricardo Ramos. Responde por vários crimes, né? Mas, de acordo com as investigações do Ministério Público e também do setor de inteligência da Polícia Militar, eles tinham um plano muito bem articulado para tentar assassinar um promotor do GAECO do Ministério Público de São Paulo, que conduziu também as investigações da linha vermelha, que a gente relembra que essa operação, ela desarticulou os integrantes do PCC que agiam em 2 empresas do transporte público aqui da capital paulista. Então, esse plano era muito bem arquitetado para assassinar esse promotor. Uma outra questão também que até trouxe na minha coluna aqui no site da Jovem Pan é que o articulador de todo esse plano é o número 3 hoje na hierarquia do PCC, ele que está foragido na Bolívia, de acordo com as investigações, que é conhecido como o Mijão, que é o Sérgio Luiz. E ele, de acordo com as investigações, ele que seria então o principal articulador desse plano para assassinar a autoridade. É uma forma de retaliação, né? Já que o GAECO tem um trabalho muito ostensivo contra o PCC, e a gente já viu no passado isso acontecendo, até contra o promotor Lincoln Gaquia, que foi descoberto também um plano para tentar assassiná-lo, e agora uma nova frente, novamente o PCC tentando fazer isso. Já conseguiu no passado, com infelizmente a morte do Machadinho lá na década de 90, em Presidente Prudente na minha cidade, acompanhei de perto também esse caso, mas é realmente lamentável, né, que as autoridades estejam sendo vítimas da facção criminosa que age principalmente com o terrorismo, como a gente sempre relembra. E jamais subestimem a maldade, a capacidade de articulação e sofisticação desses monstros que existem entre nós. Não é isso, Jess Peixoto? Não, de fato. E quando a gente olha para o que é ser promotor no Brasil, quando a gente olha o que é ser juiz no Brasil, desse tipo de operação policial, desse tipo de situação, a gente fica com medo, né, André? Porque a realidade é que cada vez mais essas pessoas, elas estão em riscos. A gente acompanha aqui, vem muito aqui no programa, uma pessoa próxima ao David, que é o Lincoln Gaquia, que também é outra pessoa que tem essa perseguição há anos, que não pode sair, que não pode ter uma vida normal, por conta de fazer um bom trabalho contra o crime. E esse é um exercício de renúncia que deve ser aplaudido e deve ser muito valorizado pela sociedade, porque na maioria das vezes custa muito caro. Até porque, diferente de tantos políticos no Brasil que têm segurança 24 horas, mesmo depois de saírem do cargo, conseguem a segurança, esses promotores, eles não têm esse privilégio, eles não vou usar nem privilégio, porque no caso deles deveria ser um dever que o Estado fornecesse essa segurança para depois que eles se aposentam, porque eles colocam a sua vida em risco todos os dias para defender, para lutar contra o crime organizado, e quando eles saem do cargo, eles saem sem a possibilidade de ter essa segurança para eles, para sua própria família. Então, quando a gente olha para esses casos, a gente fica realmente, assim, admirado pela força desses brasileiros, porque é muito mais fácil, muitas vezes, se curvar, porque, acredite, as organizações criminosas, o ideal para eles não é assassinar essas pessoas, é converter, é pagar, é comprar essas pessoas. E essas pessoas que não se vendem, que decidem fazer um bom trabalho, mesmo sabendo o custo que isso tem para a família, para si próprio, é realmente de se aplaudir. Então, meus parabéns aí a todos os promotores do Brasil que fazem esse bom trabalho. Sabe o que eu acho que chama a atenção, Marinho? Como ontem a gente viu uma batalha de briga pela paternidade política da operação. Mas filho bonito todo mundo quer assumir, né? Pois é, mas é um desrespeito com os funcionários públicos sérios de carreira que estão, eles sim, colocando a sua vida em risco para desempenhar as suas funções em serviço da sociedade brasileira. É uma vergonha que a gente veja lideranças políticas, eu estou me referindo aqui tanto ao governo federal como ao governo de São Paulo, brigando pela paternidade de uma operação que só é possível graças a
instituições de Estado, como o Ministério Público, que tem autonomia funcional, operam independentemente de forças políticas. E para viabilizar essa operação, precisaram articular entidades de todas as esferas federativas, independentemente do presidente da República ou do governador de São Paulo. Então, é uma vergonha que a gente veja algo que deveria ser tratado como uma afirmação de eficiência do Estado brasileiro, sobretudo dos funcionários de carreira, sendo manchada e disputada a paternidade política de grupos diferentes. É engraçado, mano, o que aconteceu no passado, Marinho? O Lincoln Gaquia, por exemplo, ele foi o responsável pela remoção do Marcola, que é o número 1 do PCC, de Presidente Venceslau, no interior aqui de São Paulo, para a penitenciária federal. Sim. E aí que ele começou a ser ameaçado de morte, tudo, tem que andar com escolta até hoje. A vida dele, assim, é realmente onde ele vai, tem agentes, tem que ir antes, verificar o local, rotas de fuga. Quando ele vem aqui na Jovem Pan, o pessoal vem fazer vistoria antes. Então, assim, é uma vida que é privada, realmente, de liberdade. E aí, quando o político podia se colocar à disposição, porque seria o governador no exercício, para se colocar à frente e falar assim, eu vou promover a remoção dele, não, teve que vir um promotor e aí colocar a vida em risco para assumir. E a gente vê acontecendo isso, né? Ninguém se coloca na frente ali do PCC. A gente tá combatendo e tal, mas na hora de realmente... quando tem uma operação grande, aí... Aí agora, quer disputar a paternidade do filho bonito, quando é mérito das instituições do Estado brasileiro, do Ministério Público, com autonomia funcional. E a gente precisa sempre lembrar disso, porque na hora de cantar de galo, os políticos são profissionais. A gente sabe muito bem da frustração que você do outro lado tem com muito que a nossa justiça acaba produzindo e os representantes dela. Mas vamos ser sinceros aqui e lembrar e ter um pouquinho de clareza moral que está em falta nesse país, né, pessoal? Quando promotor de justiça, quando a autoridade da justiça, em qualquer instância, vira uma peça no tabuleiro armado de uma facção criminosa como o PCC com patrocínio de bilionário do crime, acho que, sinceramente, só nos sobra duas palavras, né? É guerra declarada. Guerra declarada. O que eu quero dizer com isso? Não se trata mais de só prender bandido, e sim cortar ali, na raiz, o circuito financeiro que abastece esses vermes. É, sim, também restabelecer o mínimo de lei onde simplesmente é devida a lei. Então, realmente, é contra-atacar com a força que talvez a gente está começando a contra-atacar, que seja daqui para cima, porque não é normal, não dá para normalizar uma situação como essa. Nunca, jamais. Senão, realmente, o Brasil vai realmente virar um Estado falido ou realmente descambar para uma situação como essas, enfim, republiquetas latino-americanas, sinceramente.